Olá, boa noite, bem-vindo. Hoje nós vamos estudar sobre os povos do Pentecostes. É um assunto muito interessante para mais de metro, que vai ocupar o nosso estudo hoje e o próximo estudo. Mas isso dá um mapa na nossa cabeça de como que era aquela época e como que era o período em que os povos eram dominados por vários outros povos e aí, então acabou gerando dispersões que acabou gerando todos aqueles povos relatados em Atos 2, que nós vamos ler e nós vamos estudar hoje. No seu comentário de Atos dos Apóstolos, o teólogo Johannes Rothman escreve um subtítulo bem interessante e significativo para o evento do Pentecostes. Ele descreve: o novo Babel abre as portas do mundo. Tendo em vista o movimento dos discípulos que estavam reclusos, de portas fechadas, que agora abrem as portas e saem de uma maneira alegre e também intencional para falar do Jesus ressurreto. Aconteceu um movimento de abrir-se as portas para anunciar o Evangelho a partir de Jerusalém até os confins da terra, como Jesus havia prometido em Atos 1:8, na sua ascensão, relatado por Lucas. Mas quais são os povos pelos quais fluirão o anúncio do Evangelho ali descrito em Atos? No texto escrito por Lucas diz que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. O teólogo Johannes Rothman nos explica que muitos dos judeus que presenciaram o evento do Pentecostes estavam de passagem pela cidade e moravam em barracas e tendas. No meio deles provavelmente estavam aqueles chamados prosélitos, pessoas de origem não judaica que tinham adotado a religião dos judeus e adoravam o Deus de Israel. Além destes, havia também aqueles que voltaram da diáspora para sua terra natal, para eventualmente morrerem na Cidade Santa. Muitos até poderiam entender o aramaico, mas certamente falavam melhor a língua onde estavam morando, a sua residência. E todos eram judeus ou prosélitos e não pagãos. É importante ressaltar isso. O texto nos conta que eram homens piedosos, e isso se dá principalmente pelo fato de nós pensarmos na forma em que eles se sujeitavam às enormes dificuldades para ir adorar a Deus no Templo de Jerusalém, o único lugar, segundo as leis do Antigo Testamento, que podiam adorar a Deus, e assim realmente eram membros do povo de Deus. O verso 6 do capítulo 2 de Atos relata que as pessoas, ao ouvirem aquela voz que vinha do céu, ficaram perplexos, pois perceberam que ouviam em seu próprio idioma as palavras dos 120 reunidos. Rothman ressalta que não foram apenas os 12 apóstolos que falavam, mas todos os 120. Devemos ressaltar que todos entendiam perfeitamente as suas línguas sobre as grandezas de Deus. Isso denota o ouvir e não apenas o falar, pois o importante para aqueles que estavam ali era poder ouvir aquilo que era dito. No capítulo 2, verso 7 ao verso 11, eles exclamam a surpresa de verem galileus falando em diferentes línguas que não eram suas línguas maternas. A variedade da língua que era ali faladas também foi motivo de surpresa, pois como escreve Lucas, eles diziam: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. E ainda perguntaram: como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Então, todo esse fenômeno deve considerar os 5 séculos precedentes da história do povo judeu. Cada língua citada nos leva a buscar e a compreender as grandes dispersões sofridas pelo antigo povo de Israel durante a sua história, e também a imigração voluntária para outras terras. As condições econômicas, as terras áridas e improdutivas e a inclinação do judeu para o comércio foram as grandes causas de constantes imigrações que naturalmente levou a uma mistura de línguas e povos. Rothman, então, ele cita 5 etapas da grande dispersão dos judeus antes de Cristo. A primeira grande dispersão ocorreu em 722 a.C., quando as 10 tribos do Reino do Norte, chamado Reino de Israel,
foram levados para a Síria, como nos conta 2 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Esses judeus nunca mais se organizaram como povo e muito provavelmente que as 10 tribos foram para mais longe que a Síria e pelo mundo todo até a Ásia. A segunda deportação atingiu o reino de Judá, ou o Reino do Sul, em 586 a.C., quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou para o cativeiro grande parte do que restava do povo de Israel. Diante disso, como sabemos, apenas uma pequena parte do povo de Israel voltou após os 70 anos de cativeiro babilônico, guiado por Esdras e Neemias. E esses reconstruíram Jerusalém e seu templo, formando um novo povo de Israel. Grande parte não voltou e acabou se espalhando durante o reinado persa, desde a Índia até Egito e Etiópia. Tempo depois iniciou-se uma segunda fase de dispersões. Teve seu início a partir do século III a.C., em consequência do domínio egípcio da Palestina. Muitos judeus foram atraídos pela secular e muito desenvolvida cultura egípcia, e essa dispersão fundou raízes em especial na grande cidade de Alexandria, que cresceu muito depois das conquistas de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Em Alexandria, os judeus se helenizaram, isto é, se tornaram praticantes de elementos da cultura grega, e um ponto importante a se mencionar é que nesse período foi traduzida a Bíblia hebraica para a língua grega, que possibilitou uma certa evangelização do mundo do Novo Testamento, chamada a Bíblia Septuaginta. Mais tarde, no século II a.C., na época dos Macabeus, houve uma nova imigração, e dessa vez devido ao domínio sírio sobre a Palestina. E essa imigração levou o caminho para o norte, especialmente para a Antioquia, da Síria, a capital, e chegaram até a Cilícia, onde em Tarso se estabeleceu uma forte colônia judaica. São cidades conhecidas para os leitores de Atos dos Apóstolos. Antioquia se tornaria sede da primeira igreja missionária do mundo cristão e Tarso se tornaria conhecida por Paulo de Tarso. Os judeus foram então ainda mais para o norte, estabelecendo colônias e congregações em todas as cidades da Ásia Menor, nas províncias romanas, Ásia, Galácia, Ponto e Bitínia. Tanto a religião quanto a cultura judaica exerceram influências sobre os seus contemporâneos. Uma outra dispersão de judeus para o estrangeiro aconteceu no período em que Pompeu conquistou a Palestina. Ele, de Jerusalém e de outros territórios conquistados, levou muitos escravos. E, no entanto, a maioria deles foi alforriada. Mais tarde, esses se espalharam por todo o império, chegando até a África do Norte, a Líbia, a Cirene, e uma parte voltou para a Palestina. No tempo de Jesus, havia cerca de 150 colônias judaicas fora da Palestina, espalhadas pelo Império Romano. Foram dessas colônias que saíram peregrinos para as festas religiosas em Jerusalém, como aconteceu no Pentecostes, relatado em Atos 2. Lucas registra 15 lugares de origem, distribuídos em 3 grupos. 3 nacionalidades, 9 países e 3 outras nacionalidades. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo. Até breve.